Muito bom dia para você que está aqui conosco presencialmente, participando desse culto, trabalhando para que esse culto aconteça, e para você também que está nos acompanhando pela nossa transmissão do YouTube. Bom, muito bom dia nesse domingo de Páscoa, um domingo especial para a nossa fé, onde nós cultuamos a Deus com um motivo, uma razão ainda mais especial de comemoração. E bom, para que a gente inicie esse culto, tendo uma exposição ou tendo um texto bíblico que fortalece ainda mais esse nosso período, eu queria que vocês abrissem no texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12. Bom, a leitura do texto, o texto diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram dessas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com elas estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu. Bom, esse domingo de Páscoa, ele não é só uma data comemorativa no sentido superficial, ou como aquelas datas comemorativas que às vezes a gente tem no nosso calendário e que não tem um sentido tão profundo assim. Essa data a qual nós comemoramos hoje, que não necessariamente ocorreu nessa data, carrega um significado, uma importância e um peso único para a fé cristã. Nesse texto a gente vai perceber algumas mulheres que tinham ido preparar o corpo de Jesus. Elas já tinham preparado todos os adereços necessários para que aquele corpo repousasse tranquilamente após a sua morte. Só que de repente, ao chegar ao túmulo, elas têm uma grande surpresa, porque Jesus não estava mais ali. E no versículo 6 a gente vai perceber 2 varões ou 2 homens falando uma advertência a elas: ei, vocês estão procurando Jesus, o Senhor Jesus, mas Ele não está aí. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E essa chamada que ecoa para nós hoje é importante, porque no nosso culto, nesse nosso período de culto, nós não estamos cultuando a um Deus que está morto, muito pelo contrário, é um Deus que venceu a morte, é um Deus que está acima de um inimigo muito maior do que a nossa própria força. E aí, o texto nos convoca a uma atitude muito necessária, porque Pedro e os discípulos, inclusive essas mulheres, elas receberam alguns avisos anteriores do próprio Jesus de que a ressurreição é real e que ela aconteceria. Diferente das mulheres e dos discípulos, nós também recebemos esse aviso, essa exposição, porém não de Jesus pessoalmente, mas do texto bíblico, da palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara quando ela fala acerca da obra, da pessoa e do poder de Jesus. E num culto como esse, nós somos convocados a ter uma atitude parecida com a de Pedro, que, lembrando das palavras de Jesus, lembrando daquilo que Jesus já havia predito, já havia dito antes, ele não tem nenhum tipo de comportamento restringido acerca da verdade que lhe foi apresentada. Jesus ressuscitou dos mortos e vivo está. E essa convocação de culto, de adoração a um Deus que vivo está, também é para nós hoje. Assim como Pedro, que se levanta e corre ao sepulcro, não para tirar sua dúvida, mas para confirmar aquilo que o seu coração já estava cheio de verdade, de certeza. No culto de hoje,
nós vamos cultuar um Deus, ao Cristo, com essa certeza de que aquilo que a palavra dele fala acerca da sua obra, da sua pessoa, da sua mensagem, é real. O Cristo que morreu pelos pecadores, que padeceu, que pagou o preço pelo pecado, ele ressuscitou dos mortos e nos prometeu que do mesmo nível, na mesma proporção que essa ressurreição acontece a ele, também acontece a nós. Por isso, esse período de culto é um convite para você que está em casa, nos acompanhando pelo YouTube, para você que está aqui participando com a gente, trabalhando para que esse culto aconteça, para que nesse momento o nosso coração, ele se incline a essa verdade, ele se incline a essa razão da nossa fé, que o nosso Cristo não foi aprisionado na morte, não foi aprisionado no sepulcro, mas pelo contrário, vence a morte, vai além daquilo que era a razão humana para aquele sentido. Por isso, nesse nosso início, comecemos o nosso culto com esse coração cheio de esperança, apesar de tempos difíceis. Uma esperança que é verdadeira, uma esperança que é constante, que não é variável e que, na verdade, já até aconteceu na vinda de Cristo. Vamos orar? Amado Pai, Santo Deus, essa verdade gloriosa acerca do Teu Filho, que venceu a morte, que ressuscitou dos mortos, Pai. Isso invade o nosso coração e nos dá esperança em tempos difíceis, nos fortalece num período onde tantas incertezas acontecem, mas nós começamos esse culto, Deus, no primeiro dia da semana, assim como esses discípulos, com o nosso coração alegre, com o nosso coração cheio de esperança, porque o nosso Cristo é um Cristo ressurreto, que venceu a morte. Deus, nos perdoe se durante a semana o nosso coração não se inclinou para essa verdade como deveria. Nos perdoe se durante essa semana algum ato, alguma atitude, algum pensamento nosso não foi conforme essa verdade. Deus, nos purifique desse pecado pelo sangue precioso de Cristo. E Deus, nós pedimos que esse culto seja um momento de alegria, de serviço, de renovo às nossas esperanças acerca do Teu Filho. Nos fortalece nesse culto, Deus. Fala através de nós com a Tua palavra. Abençoe cada ato de culto, Deus. Os cânticos que nós entoaremos ao Senhor como forma de adoração, como forma de louvor. Deus, abençoe esse período. Abençoe também o período de dízimos e ofertas, Deus. Cada ato, cada prática do culto, Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja engrandecido, e para que o nosso coração seja transformado, para que o nosso coração seja quebrantado diante da realidade profunda, da realidade que transforma o nosso coração, de que o nosso Cristo ressuscitou. Essa é a nossa oração, Deus, confiando no Senhor, que nos escuta, que nos conduz e que nos salva. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Graça e paz, irmão e irmã. Hoje é uma manhã diferente, porque, como o Felipe introduziu, é a manhã que nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador, de Cristo Jesus. E Ele levou consigo todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, as nossas mazelas, nos livrou da maldição da morte, e hoje, por causa dEle, porque Ele vive, nós podemos ter a vida eterna. E é com esse espírito de gratidão, de exaltação ao nosso Deus, que eu te convido a louvar e adorar o nosso Deus conosco. Amém? Celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, Ele é nossa vitória, Ele é nossa vitória, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Celebrai a Cristo, Celebrai a Cristo, Leão da tribo de Judá, Estrela da manhã, Príncipe da paz. Celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, Ele é nossa vitória, Ele é nossa vitória,
maravilhoso. Ele é maravilhoso. Celebrai a Cristo, Celebrai a Cristo. Leão da tribo de Judá, estrela da manhã, príncipe da paz. Aleluia, aleluia, todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia, Aleluia, todo ser que respira louve ao Senhor. celebrai a Cristo, Celebrai a Cristo. Ele é nossa vitória, Ele é nossa vitória. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Celebrai a Cristo, Celebrai a Cristo. Leão da tribo de Judá, Leão da tribo de Judá. estrela da manhã, Estrela da manhã. príncipe da paz. Aleluia, aleluia, todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia, aleluia, todo ser que respira louve mais uma vez. Aleluia, aleluia, todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia, aleluia, todo ser que respira louve ao Senhor. Todo ser que respira louve, mais uma vez. Todo ser que respira louve, louve, louve ao Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor é o príncipe da paz, Deus. Que você possa agora declarar palavras de exaltação ao nosso Senhor. Abra sua boca aí da sua casa, você que está aqui presente. Diga o quanto Ele é maravilhoso, o quanto você o ama, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é fantástico. Que você possa declarar nessa manhã o quanto nosso Deus é bom. Vamos juntos, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez do início, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós
e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, mais uma vez, estamos nós aqui. Porque o nosso Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vive, Deus. E o sepulcro vai ali estar, Jesus.
Obrigada pela sua ressurreição, Deus. Obrigada, Senhor. Bom, seguindo esse nosso período de culto, seguindo esse nosso trabalho de culto, nós estamos diante de um texto em Levítico 27, do versículo 30 até o versículo 34, no qual nós utilizamos, inclusive, na semana passada, para falar um pouco acerca dos dízimos e também das ofertas. Bom, esse texto ele fala acerca de uma questão muito importante, principalmente para o povo de Israel no Antigo Testamento. A gente vai perceber que não só do Antigo Testamento, mas para nós hoje, no Novo Testamento, na administração da aliança de Deus com o seu povo, nos dias de hoje, isso também é relevante para a nossa vida. E o texto diz o seguinte, do versículo 30 ao versículo 34. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para os filhos de Israel, no Monte Sião. Bom, não é difícil você perceber que em Levítico, todo o livro de Levítico, ele é concentrado basicamente em mandamentos, ordenanças, regras, e especificamente nesse finalzinho a gente fala acerca dos dízimos e das ofertas. E um ponto interessante para que a gente perceba é que o mandamento de Deus, ele sempre vai ter o seu princípio e a sua forma. O princípio evidenciado muito claro lá em Mateus 22, quando o próprio Cristo, ele sintetiza todos os mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, o princípio que regula os mandamentos de Deus é sempre conduzido por amor a Deus ou por amor ao próximo, ou os dois acontecendo ao mesmo tempo. E nesse sentido, nós estamos diante de um mandamento que tem a sua forma no Antigo Testamento. Porém, no mesmo sentido em que os dízimos e as ofertas são princípios aplicados ao Antigo Testamento, isso também é a nossa realidade de hoje. Quando nós olhamos esses mandamentos aplicados ao povo de Israel, nós não podemos simplesmente rasgar essas ordens, rasgar esses mandamentos, porque são do Antigo Testamento. Por quê? Exatamente os princípios estabelecidos ali são aplicáveis à nossa vida hoje. Talvez nós não vamos entregar os nossos dízimos de cereais e gados, como assim era no Antigo Testamento. Talvez a gente não vai chegar no nosso celeiro, talvez seja o caso de uma fazenda, mas não no nosso caso urbano, e separar a 10ª parte de todas as coisas. Mas o princípio, a ideia base estabelecida ali de entregar o dízimo, é aplicada à nossa vida hoje. E a razão disso, o motivo desse princípio ser aplicado, é porque assim como os dízimos e as ofertas no Antigo Testamento evidenciavam amor a Deus e amor ao próximo, nos dias atuais, na nossa realidade financeira e econômica, o nosso dízimo, a nossa oferta, ela também evidencia amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus porque o nosso apego, a nossa dependência, ela é evidenciada através dos dízimos e das ofertas ao nosso Deus, e não propriamente ao recurso financeiro. Ao nosso próximo, porque é através do nosso dízimo e da nossa oferta que a igreja tem os seus recursos necessários para que o evangelho avance, para que o necessitado seja recebido e receba recursos, receba suprimento. Então, nesse texto, a gente consegue perceber que a realidade de dízimos e ofertas não é exclusiva do Antigo Testamento e ela evidencia em seu princípio a profundidade do amor a Deus e também do amor ao próximo. Por isso que na nossa vida financeira, na área econômica, essas questões não vão estar desassociadas de uma vida piedosa, de uma vida espiritual. Assim como não era também no Antigo Testamento, quando a prática, o cumprimento dos mandamentos nas suas formas, aconteciam de forma correta. Vamos orar então para que Deus nos abençoe, nos conduza nessa prática, que o nosso coração se mantenha fiel diante dessa crise, diante desses percalços que nós estamos vivendo, e para que Deus supra as pessoas que nesse momento têm passado por alguma dificuldade, algum período mais conturbado, principalmente por conta desse fechamento do comércio. Amado Pai, nós
estamos numa prática do culto, Deus, em que nós ofertamos e entregamos nosso dízimo, ainda que isso não aconteça agora, meu Pai. Mas nós pedimos que o Senhor nos conduza, ou agora, ou durante a semana, para que essa prática, para que o cumprimento desse mandamento, Deus, aconteça com a motivação correta, que é para que o Senhor seja glorificado, que é para que o nosso próximo, nosso irmão seja ajudado, seja mantido em alguma circunstância. Nos conduza, Deus, para que o cumprimento desse mandamento, ele aconteça. E acontecendo, o Senhor seja glorificado e o nosso próximo seja mais amado. Nós pedimos também, Deus, por aquelas pessoas que, no momento, na atual crise, têm enfrentado dificuldades financeiras, principalmente proveniente dessa crise que nós estamos enfrentando. Deus, alcance essas pessoas. O Senhor é Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os recursos materiais. Que essas pessoas tenham o recurso, a necessidade suprida. Se alguém que nos escuta, se alguém que tem nos acompanhado nesse culto, passa por alguma dificuldade, Deus, passa por alguma crise financeira, Deus, o ajude, sustente, que o Senhor seja o provedor dessa vida, do recurso financeiro, da necessidade básica, Deus. Se nós, enquanto igreja, podemos ajudar essa pessoa, Deus, nos impulsione a isso, nos conduza a isso. Nós pedimos também, Deus, que os recursos ofertados e entregues à nossa igreja sejam administrados da melhor maneira possível, para que o Teu reino avance, para que o Teu nome seja glorificado. Ajude o conselho dessa igreja, Deus, a empregar da melhor maneira possível esses recursos. E tudo isso, Deus, sabendo que o cumprimento desses mandamentos, que a prática correta dessas coisas, Deus, glorificam o Teu nome. E é isso que nós pedimos. Seja glorificado pela provisão que o Senhor nos concede, pela provisão que o Senhor tem dado a nós, e assim que o Seu reino avance. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se encontra aqui. Como é bom nós estarmos juntos para servir ao nosso Deus e servir às pessoas através do dom que Deus nos concedeu. Mas também quero dar bom dia para você que está presente virtualmente. Como é bom saber que você está do outro lado, participando conosco desse tempo de adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Então damos bom dia para você, ou deixamos o registro de um abraço fraterno para, talvez, você, ao assistir esse conteúdo, em outro momento, seja igualmente edificado pela instrução da Palavra de Deus. Bom, nós hoje celebramos, de acordo com a história da igreja, aquilo que é chamado de Domingo da Ressurreição. Nós precisamos fazer uma marca em relação a isso. Nós não celebramos apenas nesse domingo a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é celebrada domingo após domingo, desde que ela aconteceu, e assim será até a volta dele, e essa adoração por causa da ressurreição e o ato da ressurreição será celebrado pela Igreja de Jesus por toda a eternidade. Mas nesse domingo, de uma maneira ainda mais enfática, nós declaramos a realidade de que a morte foi vencida. O resultado do pecado, que é a morte, foi superado. Definitiva, perfeita, eternamente, por aquele que é o vencedor sobre a morte, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da vida e da morte, porque Ele venceu a morte. E nós estamos aqui nessa manhã para talvez responder uma das perguntas que são mais cruciais para o exercício da espiritualidade, para responder aquela pergunta que é uma das mais, se não a mais necessária para a nossa vida. Essa pergunta é feita no texto, e justamente nós leremos o texto bíblico de João, capítulo 11, vamos fazer um recorte pequeno nesse importante capítulo bíblico, leremos apenas os versículos 25 e 26, e nessa manhã, nesse momento, nós vamos falar sobre a ressurreição, e a grande pergunta que fica é: você crê acerca da ressurreição? Diz assim o texto, Evangelho de João,
capítulo 11, nos versículos 25 e 26. Diz o texto: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Bom, existe uma diferença profunda. Essa diferença é radical. E ela traz consequências enormes para a vida de todas as pessoas. É a diferença entre ter ciência acerca de um fato, de crer na realidade que esse fato proclama. Na sociedade que nós vivemos, na sociedade da informação, nós nunca tivemos tanta facilidade na história de termos acesso aos conteúdos mais distintos, de recebermos informações acerca dos fatos os mais diversos. Nós nunca tivemos tanta facilidade e um volume tão abundante de informações a nós disponibilizado como humanidade. É fantástico perceber a graça comum de Deus que disponibiliza no tempo presente, através dos meios de comunicação e dos desenvolvimentos de tecnologias as mais diversas, o quanto nós somos beneficiados por termos acesso a um volume enorme de informações e de forma tão facilitada. Não é verdade? Eu não quero aqui entregar a minha idade, mas na minha época de infância, para fazer um trabalho na escola, a pesquisa que era feita numa biblioteca era extremamente trabalhosa, né? As leituras que precisavam ser feitas eram muito mais extensas do que hoje. Existem aspectos positivos nisso, ok? Talvez a facilidade da informação tenha deixado as pessoas com uma ignorância cada vez maior. Elas têm muito conhecimento, elas têm pouco conhecimento sobre muitas coisas, é um conhecimento muito superficial, mas hoje a informação é extremamente facilitada. Você faz uma busca no seu smartphone ou no seu computador e você tem acesso às mais importantes bibliotecas do mundo. Ou seja, nós vivemos na sociedade da informação e por isso nós pensamos, nós temos a tendência a acreditar, e esse é um equívoco muito sério, de que o grande acesso que nós temos à informação significa que nós aprendemos toda a informação e de que ela tem um impacto de fato significativo sobre o nosso viver. Existe uma diferença enorme entre ter a informação, ter a ciência sobre um fato, sobre uma determinada ideologia, sobre um determinado personagem histórico e crer no fato que esse personagem histórico realiza, e em crer na mensagem que esse determinado ou determinada personagem histórico anuncia. No dia de hoje, talvez, se nós perguntássemos para qualquer pessoa no nosso país, e na grande maioria das nações no mundo, nós perguntaríamos que dia é hoje para os cristãos, ou por que no Ocidente e em alguns países do Oriente, por que essa data é marcada no calendário desses países de uma forma tão significativa como um feriado. As pessoas vão dizer, olha, hoje é o feriado, é a celebração para os cristãos da Páscoa. Ou seja, o Deus que é adorado pelos cristãos, o Deus Filho Jesus Cristo, ele ressurgiu dentre os mortos, segundo os relatos que são anunciados ao longo da história. Ou seja, a maioria das pessoas tem ciência, tem conhecimento da informação que diz respeito acerca da Páscoa. Mas uma coisa é ter ciência sobre essa informação. Outra coisa, profundamente diferente, é crer na realidade da ressurreição. É crer na verdadeira e definitiva Páscoa que Jesus Cristo realiza ao vir ao mundo, ao sofrer naquela cruz, ao pagar o preço pelo pecado e ao ressuscitar ao terceiro dia. E é tão interessante que uma informação, quando ela é captada,
um fato, quando ele é identificado, quando o fato é correto, quando a informação é verdadeira, quando nós tomamos esse fato e essa informação para a nossa vida, esse fato, essa informação, produz aspectos altamente positivos no nosso viver. Agora, uma coisa é você ter a ciência desse fato, dessa informação. Outra coisa é esse aspecto positivo vir sobre a sua vida. E ele só vem quando você crê nesse fato. Quando você subordina a sua vida àquele acontecimento histórico. Quando você submete o seu viver àquele personagem que realizou aquele fato e que traz aquela mensagem que vai moldar e construir toda a estrutura do seu viver. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Jesus e a sua ressurreição estabelecem o aspecto mais abençoador possível para a vida de uma pessoa. Jesus e a sua ressurreição trazem transformação profunda e totalmente abençoadora para qualquer circunstância, para qualquer comunidade, para qualquer povo, aonde chega essa mensagem e que diante dele se subordina. Só que nessa manhã, nós precisamos entender que a nossa sociedade, ela tem recebido ao longo da história a informação correta acerca desse dia. Ela tem recebido a instrução acerca do que significa a verdadeira Páscoa. A Páscoa aponta para uma pessoa, quem Jesus Cristo é? O vencedor sobre a morte. A Páscoa aponta para um fato, alguém morreu e 3 dias depois ressurge dentre os mortos. O fato mais espetacular que poderia acontecer em toda a história da humanidade. E a Páscoa anuncia uma mensagem, dizendo que Jesus ressurge dentre os mortos, e de acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, Jesus não é o único a ressurgir dentre os mortos, mas Jesus é o primeiro, dentre muitos que vão ressurgir dentre os mortos. E quem são esses que vão ressurgir dentre os mortos? São aqueles que não têm apenas a ciência acerca da Páscoa, mas que subordinam o seu viver ao que a ressurreição de Jesus implica. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Porque a alta informação, o alto volume de informações que a nossa sociedade recebe, vem ressignificando desonestamente o que a Páscoa significa. Nós estamos trazendo outros personagens para a Páscoa. Nós estamos trazendo outros símbolos para a Páscoa. Nós estamos trazendo uma outra mensagem de falsa esperança associada à Páscoa. E nesse dia, talvez como eu, você tenha acessado as suas redes sociais e tenha visto uma chuva de mensagens, de postagens de esperança, onde algumas dessas mensagens associa a esperança ao verdadeiro personagem e ao único fato que tem a capacidade de produzir esperança na vida de uma pessoa, a despeito das circunstâncias. Mas com todo o respeito e com sincero amor, muitas pessoas fazem postagens nesses dias, ressignificando desonestamente a mensagem de esperança que a Páscoa, que a ressurreição de Jesus traz, dizendo que renasça a paz no seu coração, que ressurja a alegria no seu viver, que as suas forças sejam renovadas nesse dia, mas sem o fato correto e o personagem que realiza essa implicação na história, nós lançamos uma mensagem politicamente correta, socialmente agradável, mas cuja essência é vazia. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, nós temos pela 3ª vez nos evangelhos, Jesus realizando atos espetaculares no seguinte sentido: Jesus curou as doenças, Jesus evidenciou domínio sobre as forças da natureza, sobre os elementos da criação. Jesus providenciou o suprimento da necessidade das pessoas
como de alimento, de forma sobrenatural. Todos esses aspectos, todas essas ações extraordinárias, ou seja, todos os milagres realizados por Jesus na história, sempre tiveram a intenção de culminar na glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ao mesmo tempo autenticar, credibilizar, legitimar diante das pessoas e das regiões celestiais quem Jesus Cristo é. Ele é homem perfeito e ao mesmo tempo ele é Deus. Ele é o Deus Filho, o Deus encarnado diante das pessoas. Mas de todos esses fatos, que são espetaculares, portanto são milagres tremendos, Jesus Cristo por 3 vezes trouxe pessoas da morte para a vida novamente. Quando nós olhamos nos evangelhos, nós vamos ver, por exemplo, em Lucas, no capítulo 7, do verso 11 ao verso 17, Jesus trazendo à existência o filho morto de uma viúva, numa cidade específica chamada Naim. Quando nós vamos para Mateus, no capítulo 9, dos versos 23 a 25, Marcos, no capítulo 5, dos versos 35 a 43, e em Lucas, no capítulo 8, dos versos 49 ao verso 56, nós vamos ver Jesus pela segunda vez, trazendo alguém da morte para a vida, a filha de Jairo, o chefe da sinagoga. E por fim, a terceira vez que Jesus age no seu ministério terreno, trazendo pessoas da morte para a vida, é justamente no texto que está diante de nós, o Evangelho de João, capítulo 11. E nós poderíamos ler quase que a totalidade desse capítulo para perceber esse episódio espetacular do agir de Deus na história. Para um judeu, para alguém acostumado até com a cultura hebraica, existem algumas marcas culturais que trazem impacto na comunicação, no testemunho, no compartilhar de um fato. Uma dessas marcas é a tripla repetição. Muitos estudiosos bíblicos dizem que Jesus ressuscita 3 pessoas ao longo do seu ministério para mostrar de forma enfática que Ele, e somente Ele, tem o domínio sobre a vida e o domínio sobre a morte. Ele tem o poder com o Deus Pai e com o Deus Filho de conceder a vida e de tomá-la. E que quem determina no final das contas vida ou morte não é o inimigo das nossas almas, que a Bíblia apresenta por diabo, Satanás, o príncipe da potestade do ar, não é o pecado, a ação por meio da qual o diabo leva à morte, e não é o sistema no qual nós vivemos, chamado de mundo, que é corrompido, que é afetado pelo pecado, não. Todos esses 3 agentes estão subordinados à intervenção e à determinação de Deus na história e sobre a vida das pessoas. E para mostrar de forma enfática que Jesus, e somente Ele, tem o domínio sobre a vida e sobre a morte, essas 3 pessoas ressuscitam. Esse é o caso. Só que essas pessoas ressuscitaram e elas não viveram pelos próximos 2000 anos. Elas voltaram novamente a morrer. Isso indica que naquele momento da história, de forma pontual, Jesus lança a luz a partir desses fatos para evidenciar a sua identidade. Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Nele e somente nele nós encontramos vida, vida verdadeira, vida plena e vida eterna. E de uma maneira temporal, ao realizar esses milagres, ele evidencia essa realidade. Assim, nós podemos olhar para esses 2 versículos e perceber que crer na verdadeira Páscoa, crer no fato, no personagem e na mensagem gloriosa, incomparável que a Páscoa comunica, traz algumas exigências, ou nos faz perceber alguns aspectos necessários. O primeiro deles está justamente no versículo
25, quando Jesus disse: eu sou. Quem se anuncia, quem se apresenta é o próprio Deus Filho. E ele diz: eu sou. No Evangelho de João, por 7 vezes, essa expressão eu sou, ela vai aparecer. Ela aparece em contextos diferentes, para que Jesus, através dessas circunstâncias distintas, evidencie a singularidade do seu ser, a sua identidade incomparável, e em razão dessa identidade incomparável, dessa singularidade do ser de Jesus, ao perceber quem Ele é, as pessoas possam fazer a única coisa possível e necessária diante da sua apresentação: reconhecê-lo e adorá-lo. No Antigo Testamento, por muitas vezes, o nome de Deus é associado a algumas funções: o Deus que cura, o Deus de provisão, o Deus que intervém. São nomes específicos atribuídos a Deus para mostrar a característica do seu ser e a sua vocação, a capacidade que Ele tem de agir sobre tudo e sobre todos. Nós sabemos que o nome talvez seja o elemento mais particular de identificação com a nossa personalidade, com o nosso ser, não é verdade? É muito difícil você dissociar, é impossível, melhor dizendo, você dissociar um ser, uma pessoa do seu nome. E quando Deus, o Pai, se apresenta na sua revelação no Antigo Testamento por vários nomes, Ele está dizendo de faces do seu ser, de posturas poderosas da sua identidade. Mas chega um momento que não tem nomes para descrever na totalidade o ser de Deus, a característica do ser de Deus, a vocação de Deus através de quem Ele é. E aí é tão interessante que, por exemplo, quando Deus se apresenta para Moisés, em Êxodo no capítulo 3, no versículo 14, ao trazer um chamado lindo, extremamente desafiador para a vida de Moisés, Moisés vai dizer: mas como eu vou me apresentar diante do povo? E como eu vou dizer que foi o Senhor quem me enviou? E existe uma linguagem, uma estrutura na língua hebraica, de 4 letras, que não são pronunciadas, porque é o nome santíssimo de Deus, e cuja expressão justamente fazem menção a essa expressão que Jesus usa no texto. É a expressão eu sou. Diga a Moisés que o eu sou, aquele que é, e que é possível descrever de forma exaustiva através de um nome específico, diga que o eu sou mandou vocês. Por 7 vezes, não acidentalmente, não coincidentemente, mas intencionalmente, Jesus se apresenta dizendo: eu sou, aquele que é o que é em razão do poder do seu ser, cuja linguagem humana não tem a capacidade de descrever através de uma nomenclatura, de um nome específico. É esse eu sou que está diante de vocês. Portanto, se nós queremos celebrar a verdadeira Páscoa, nós precisamos entender que essa expressão caríssima é associada a Jesus, quando Jesus fala acerca da ressurreição. E Jesus não diz que alguém vai produzir a ressurreição, atribuindo a um terceiro, e Jesus não diz que a ressurreição vai ser fruto de uma pesquisa científica, ou de um manuseio de obras humanas. Jesus diz que Ele, o eu sou, Ele é a ressurreição. Portanto, é impossível alguém celebrar a verdadeira Páscoa sem discernir de fato quem Jesus é. É impossível desfrutar da verdadeira Páscoa se eu ainda não tenho condições de crer de maneira suficiente em quem Ele é. O que eu quero dizer com isso? Entender Jesus como eu sou significa entender Jesus na plenitude da sua identidade, do seu ser. Significa entender todas as características que são específicas de Jesus, que portanto somente Ele tem. E entender não apenas algumas dessas características, crendo nestas virtudes de Jesus, mas significa entender todas as características, todas as virtudes decorrentes dessas características na vida de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Muitos creem em Jesus de forma parcial.
pegam características que são de Jesus, mas apenas algumas, e acham que porque creem em algumas das características de Jesus, creem em Jesus na totalidade, e consequentemente desfrutam da ressurreição que Jesus vai conceder àqueles que Ele vem alcançando ao longo da história. Todos sabem que Jesus Cristo, Ele é amor, mas se eu não entendo que Ele é o grande profeta de Deus, que Ele é o grande mediador e o único mediador entre Deus e os homens, e se eu não entendo que Ele é rei sobre os reis, que Ele é Senhor, dono sobre tudo e sobre todos, eu ainda não creio em Jesus da maneira como Ele se apresenta. Eu creio em Jesus como alguém que tem virtudes, mas não nele como o grande eu sou. É tão interessante, muitos, por exemplo, dizem, eu creio em Jesus, mas não creem na divindade de Jesus, porque essa expressão eu sou é uma expressão que afirma característica de divindade. Não que Jesus é um semideus, como muitos vão defendendo ao longo da história. Não que Jesus é apenas ser humano perfeito, mas não tem aspecto de divindade. Mas é entender quem Ele é. É por isso que em 1 João capítulo 5, versículo 20, nós precisamos entender. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus se apresenta como Deus, o Deus Filho. Os apóstolos, por exemplo, através do texto bíblico inspirado pelo Espírito Santo por meio de João, vão reconhecer que este é o verdadeiro Deus. E nele em Jesus, está a vida eterna. Quando Jesus, portanto, ressurge dentre os mortos, Ele vem para anunciar que a vitória sobre a morte de fato chegou. Deixa de ser uma promessa na antiga aliança e se torna realidade por aquilo que Jesus realiza na cruz. Mas para experimentar a ressurreição, o fato para o qual a verdadeira Páscoa aponta, em primeiro lugar, não basta ter informação acerca do ser de Jesus, é preciso crer em quem Ele é. É preciso crer que Ele é o eu sou, Ele é o Deus Filho, que se encarnou para vencer a morte em favor do seu povo, em favor da sua criação. Em segundo lugar, crer na ressurreição, além de crer em quem Jesus é, significa crer naquilo que Ele realiza. O texto diz, eu sou a ressurreição. O fato mais necessário da história da humanidade é a ressurreição. Nós vivemos dias tão difíceis, tão agudos, onde nós percebemos que a nossa sociedade tem uma importantíssima necessidade, mas a cura para o coronavírus, a vacina distribuída em larga escala, a manipulação de insumos que produzem a vacina de forma eficaz, 100% eficaz, sem qualquer efeito colateral, isso é uma necessidade importantíssima dos nossos dias. E nós temos orado pedindo ao Senhor para que abençoe os pesquisadores no mundo, para que abençoe os laboratórios, para que abençoe os governos, as autoridades, para que abençoe os profissionais de saúde de outras áreas, instrumentos da providência de Deus para que possamos enfrentar e passar por esse momento. Nós estamos talvez muito sensibilizados para entender que nós temos como sociedade, na dimensão da presente geração, em escala global, uma importantíssima necessidade, mas não é a necessidade que a humanidade possui, porque a vacina, pela graça de Deus, vai ser distribuída. O aprimoramento da vacina, caso seja necessário, e não quero entrar nessa seara dessas discussões, vai acontecer.
a distribuição vai chegar em larga escala. O antídoto, quem sabe até um medicamento no futuro para uma pessoa já contaminada, com 100% de eficácia, pode vir a ser produzido. Outras necessidades que vão ser importantes, de fato, a humanidade terá. Mas existe um problema. O maior de todos os males chama-se pecado, que desorganiza por completo o cosmos e que traz como resultado o mais letal de todas as suas implicações: o salário do pecado, o resultado da realidade do pecado, da quebra da aliança da humanidade com Deus, que acontece no Éden, chama-se morte. E contra a morte não há vacina, contra a morte não há antídoto humano, contra a morte não há boas obras de homens e mulheres, por melhores que elas sejam, e por mais que possam honrar a Deus. Contra a morte não existe instituição, por mais fantástica que ela seja, como por exemplo a igreja que em si mesma e por si mesma tem a capacidade de trazer vitória sobre a morte. Jesus diz, não apenas que Ele tem a ressurreição nas suas mãos, mas Jesus diz que Ele é a ressurreição. O fato mais necessário e mais espetacular da história foi a ressurreição de Jesus. Nada, absolutamente nada, chega minimamente próximo desta tremenda e poderosíssima realidade. A realidade inescapável para a humanidade, o terrível e obrigatório domínio da morte sobre o ser humano e sobre o cosmos, sobre o mundo, foi perfeita e eternamente vencido por Jesus. Na ressurreição, Jesus realiza, Jesus evidencia a vitória que Ele estabeleceu sobre o diabo, sobre as forças espirituais da maldade, sobre o pecado e sobre a morte. A ressurreição de Jesus é a testificação, é a comprovação da verdade a despeito do seu custo, da vitória que Ele, por graça, por poder e por amor, conquistou para a sua igreja, conquistou para o seu povo. Percebam o poder que a palavra de Deus traz a nós, quando nós lemos textos como 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 20 ao verso 23. O texto diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, a primeira parte e a melhor parte daqueles que dormem, um eufemismo para a morte. Visto que a morte veio por um homem, a Bíblia diz, o primeiro Adão, o nosso representante no pacto, na aliança com Deus no Éden. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por isso que Jesus é chamado de o segundo Adão, porque Ele é o único que vem na história com perfeita natureza, como natureza plenamente humana Adão teve antes da queda. E Ele é chamado na Bíblia de o último Adão em razão da eficácia da sua vitória na cruz. Ou seja, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos, percebam, não são alguns, não é a maioria, mas todos serão vivificados em Cristo, crendo em Cristo, não apenas tendo a informação acerca de quem Jesus Cristo é. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que estão em Cristo, o texto explica, os que são de Cristo, na sua vinda, na sua volta gloriosa. Destacamos com alegria o fato da produção da vacina. Destacamos com alegria quando percebemos nos países a redução, e alguns países que praticamente já zeraram os casos do coronavírus. Louvado seja Deus por sua misericórdia e por sua provisão na história dessa forma.
esses fatos precisam ser anunciados, boas notícias precisam ser dadas, mas a palavra evangelho, que significa boa nova, não é só mais uma boa notícia, mas é a mais espetacular, a mais necessária, a mais gloriosa das notícias, que vai ser anunciada por toda a história. O pecado foi vencido, a morte foi vencida, e o fato que evidencia isso chama-se ressurreição. Jesus Cristo disse que ele seria crucificado para pagar o preço pelos pecados do seu povo, e ele ressurge no terceiro dia para mostrar: a morte foi vencida. Crer na ressurreição significa entender quem ele é, significa entender o que ele realiza, a ressurreição, mas significa crer também naquilo que ele proporciona, quem ele é, o eu sou, o Deus Filho, o que ele realiza, a ressurreição, e quem ele é e o que ele realiza nos proporciona a vida. O texto nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. A efetiva existência, o ser de uma pessoa na sua forma devida e plena, a verdadeira vida, nós só encontramos e desfrutamos quando nós nos rendemos a Jesus, o vencedor sobre a morte. É muito forte a expressão que muitas vezes nós repetimos de uma forma mecânica e deixamos de receber o impacto dela sobre a nossa vida. Existem alguns textos no Evangelho de João que nós precisamos memorizar, guardar no coração, mas isso não pode ser de forma mecânica, tem que ser combustível constante para a nossa devoção a Deus. Olha o que Jesus diz: eu sou o caminho, ou seja, a direção ao longo da vida. Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando você vai para João 10:10, a gente vai entender como é que essa vida foi conquistada e por que Jesus fornece essa vida. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi o que Jesus fez na cruz, e por isso ele veio, para que eu e você tivéssemos vida, mas não é só a vida biológica, para que nós tivéssemos vida de fato, para que nós entendêssemos a razão da existência do ser humano, o fato do ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria, a vida espiritual, a vida plena, a vida eterna, nós só experimentamos por meio de Jesus. E é tão interessante que essa vida, e nós corremos atrás ao longo da nossa vida de riqueza, nós corremos ao longo da nossa vida atrás de sentido, nós corremos ao longo da nossa vida atrás de razão para o nosso viver, nós queremos conquistar algo que faça a nossa vida de fato ser vivida, ser plena, e por melhores que sejam essas coisas, e não necessariamente estão a serviço das trevas, pelo contrário, podem ser evidência da graça, do cuidado de Deus sobre nós. Deus pode encher a sua vida de recursos financeiros, Deus pode encher a sua vida de títulos, Deus pode encher a sua vida de posições sociais importantes, de conforto, de destaque. Deus pode permitir que você realize atos extraordinários ao longo do viver, mas essas coisas por si mesmas nunca vão arranhar, vão chegar perto do que significa a vida que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, estabeleceu, para que o alvo do seu amor na criação, a quem Ele concede a sua imagem e semelhança à humanidade, pudesse experimentar. É por isso que quando pessoas têm grandes feitos ao longo da sua vida, grandes recursos, grandes títulos, questões fantásticas, chegam ao final da sua vida, olham para trás e percebem que, ok, esses atos foram importantes,
mas eles não têm a capacidade de suprir um vazio, de suprir um conflito que pairou no seu coração ao longo de todo o seu viver nessa vida. E nós encontramos isso quando nós estamos em Jesus. Assim, vitória sobre a morte, ressurreição, esta é a verdadeira e definitiva Páscoa. Esse é o fato determinante e mais importante de toda a história, mas não apenas de toda a história, mas é o fato mais importante da eternidade. Qualquer coisa fora desta realidade significa desprezar o que a Páscoa significa, mas não apenas só o significado da Páscoa, significa desprezar o que a Páscoa pode proporcionar à humanidade sem Deus. Nesse sentido, para você que já é um seguidor de Jesus, você é um verdadeiro discípulo, para você que vive por Jesus, com Jesus e para Jesus, para você que já foi alcançado pelos efeitos indescritíveis da ressurreição de Jesus na história, nós precisamos entender, a despeito das terríveis circunstâncias que nos cercam, a vitória de Jesus sobre a morte é uma realidade. Nesse domingo que nós celebramos a ressurreição de Jesus, eu queria que você entendesse a força desse texto, e essa força só existe por causa da ressurreição. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos 8, nos versos 38 e 39, o texto diz: porque eu estou bem certo, que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diante dos medos que tentam assaltar o nosso coração, diante das dúvidas que tentam nutrir a nossa alma nesse momento, nós que somos de Jesus precisamos lembrar: o mais terrível de todos os males foi vencido. A ressurreição de Jesus testifica que Ele venceu o inimigo de nossas almas, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, e porque nós estamos nele, não porque nós merecemos, é pela graça dEle que a ressurreição nutre a nossa vida, para vivermos no tempo presente, adorando a Jesus em todo o tempo, em espírito e em verdade, e realizando a missão que Jesus nos confiou, em todo o tempo, a despeito das circunstâncias. Nesses dias difíceis, nós precisamos entender no Senhor quais são as oportunidades que nós temos de levar a verdadeira esperança para um mundo tão desesperançoso, e para levar a verdadeira vida àqueles que estão respirando por aparelho, não por um aparelho necessariamente num hospital por causa de uma doença física, mas estão respirando por aparelho por causa da doença espiritual que domina os seus corações, a realidade do pecado. Mas se você ainda não pertence a Jesus, na ressurreição que você possa perceber o incomparável amor do Pai. Se você ainda não pertence a Jesus, tendo apenas informações acerca de Jesus, mas não crendo, não subordinando a sua vida à pessoa de Jesus, ao amor de Jesus e à mensagem de Jesus, que a verdadeira ressurreição possa chegar até você, a mensagem do agir de Jesus na história, e do amor que Ele compartilha na história, morrendo naquela cruz, por mim e por você. Foi por causa do nosso pecado. A Bíblia nos diz em Hebreus 2, do verso 14 em diante, que Jesus sofreu todas as coisas que nós, como seres humanos, sofremos nessa vida, mas sem pecado algum, e pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Maior expressão de amor que nós vamos ver ao longo de toda a nossa existência é de Jesus em favor do seu povo. E dessa forma, nós precisamos entender que Deus o Pai entrega
Jesus, o Deus Filho, para morrer a nossa morte, para que por meio da sua vitória na cruz, nós pudéssemos viver a vida plena que Ele conquistou em favor do seu povo. Ele é o Deus Filho, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. E é por isso que Romanos 10:9, para você que ainda não rendeu a sua vida a Jesus, fala nesse momento, trazendo uma garantia que a ressurreição possibilita em razão do que ela representa na história e na eternidade. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, ter Jesus como Senhor significa que Ele é a razão do nosso viver, que Ele é o dono da nossa vida, que Ele controla sobre tudo na nossa existência. Não é uma relação de consumo ou de troca, mas é uma relação de subordinação, de entrega completa do seu viver por amor a Jesus. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e se no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Perceba, quando você tem Jesus como Senhor, o dono da sua vida, e você crê, não apenas tem a informação sobre a ressurreição, mas você crê na ressurreição de Jesus, é garantia da palavra de Deus para você. Ao longo da história, palavras se perdem, promessas são quebradas, mas você olha a Escritura, tudo aquilo que Deus disse que iria fazer na história, Ele está fazendo. É incontestável o agir de Deus e em nenhum momento Deus se contradiz ou deixa de cumprir a sua palavra. Deus vela pela sua palavra para realizar. A Bíblia diz que se você confessa Jesus como dono da sua vida, razão do seu viver, da sua existência, e se você crê na ressurreição de Jesus, você será salvo. Vamos orar? Senhor, nesse domingo no qual nós celebramos com uma ênfase ainda maior, se é que isso é possível, a ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos, Senhor, nós te pedimos para que a pergunta crucial da nossa vida seja respondida por nós, Deus, pela ação do Teu Santo Espírito e com maturidade no nosso coração. A ressurreição de Jesus, o ressurgir de Jesus dentre os mortos, a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o inimigo das nossas almas, o diabo, sobre o pecado, a ressurreição. Nós cremos de verdade, ou apenas ao longo da nossa vida recebemos a informação acerca da ressurreição, mas estamos indiferentes, procrastinando uma resposta acerca desse fato. Senhor, para aqueles que são Teus e que creem, portanto, na ressurreição, nesse domingo, Deus, onde celebramos a Tua vitória sobre a morte, pedimos ao Senhor para renovar no nosso coração toda a esperança, toda a segurança, todo o verdadeiro gozo, toda a verdadeira riqueza da vida que só a ressurreição de Jesus traz para a existência humana. Mas se existem pessoas que ainda não pertenciam a Ti, mas que nesse momento, vendo o poder da ressurreição, entendem que crer na ressurreição significa crer em quem Jesus Cristo é, o Eu Sou, o Deus Filho. Significa crer naquilo que o Senhor Jesus realizou. A ressurreição não é uma mensagem barata de paz e de renovo de esperanças, mas é uma garantia de que a morte foi vencida. E Deus, entendendo que a ressurreição proporciona, que a vida abundante, a vida que nós só temos em Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a realidade de Romanos 10:9 se cumpra na vida dessa querida pessoa, que ela possa confessar com seus lábios, porque a Bíblia nos ensina que a boca fala daquilo que está cheio o coração, que ela possa confessar que Jesus é o Deus Filho, o Filho de Deus, que é Senhor, a razão do seu viver, e que ela crê na ressurreição de Jesus dentre os mortos.
Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. E que a maravilhosa graça de Jesus, o nosso Senhor e o Salvador, o vitorioso sobre a morte, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, repousem sobre nós, amados irmãos e irmãs, já alcançados pelo poder da ressurreição na presente história, mas repousem também sobre a Igreja de Jesus, que está espalhada por todo o mundo, crendo e vivendo segundo a ressurreição, e que é triunfante em Jesus, por causa da ressurreição dele, por toda a eternidade. Amém. Para você que nos acompanhou nesse momento, um abraço fraterno nós deixamos para você. Se de alguma forma essa mensagem fala ao seu coração, e se você entende que nós podemos ajudá-lo na caminhada com Jesus, por favor, nos dê a alegria de entrar em contato conosco para que nós possamos fortalecer a nossa comunhão. E para você que já está em Jesus, que você possa viver cada dia com mais firmeza em razão do poder da ressurreição de Jesus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.